Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 12, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 12, a partir do versículo 12, diz o seguinte: Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Até aqui, só até o versículo 17. Fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom, Tu és santo, Tu és justo e misericordioso. Tua misericórdia se renova a cada manhã, a Tua graça é infinita, o Teu amor é sem fim, o Seu poder é sem limites. Perdoa os nossos pecados, Pai, que somos falhos, que erramos, que muitas vezes agimos de maneira que não Te agrada. Peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Cada pessoa que está acompanhando aqui esse episódio do podcast, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor abençoe e guarde, que o nosso dia seja para a Tua glória. Ajuda-nos, Pai, eu peço, a glorificar o Teu nome com o nosso dia, a fazer a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos viver dentro da Tua vontade hoje, Pai. Ajuda-nos com isso. Ajuda cada pessoa, Senhor, que necessita de um milagre, cada pessoa que necessita ser consolada nesse momento, cada pessoa que necessita de uma provisão, porque nós cremos, Pai, que o Senhor não deixa faltar o pão. Então eu peço, derrama provisão sobre aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço por todo o bem que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer ainda, porque eu sei que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas por nós, pelo Teu povo. Então, em nome de Jesus, eu já Te agradeço, sabendo que assim o Senhor fará, porque nós confiamos em Ti, a nossa esperança está em Ti, tudo que nós precisamos vem do Senhor, e em Ti nós temos, Pai, a alegria verdadeira. Então, em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve, segue a gente aí nas nossas redes, onde o AB7 é publicado, e compartilha o AB7 com outras pessoas. Vamos lá. Então aqui Pedro tinha saído da prisão de maneira milagrosa, e Pedro vai então até essa casa, e o primeiro fato interessante já está aqui, né? Tinha muita gente reunida orando. A igreja precisa orar, né? A igreja precisa se reunir para orar. Precisa orar ali no íntimo, né? Cada um tem o seu devocional, cada um tem a sua oração com o Senhor, mas a igreja também precisa se reunir para em comunidade orar e adorar ao Senhor. Importante que nós façamos isso, né? Então aqui no começo do texto já tem aí essa direção, esse princípio para a gente, no qual a igreja primitiva andava, é importante que a gente ande nele também. Não defendo que a gente faça tudo que a igreja primitiva fazia, mas esse caso específico da igreja se reunir para orar, da igreja estar junto ali bastante tempo, eu sou bem a favor, né? Então reúna-se com a sua igreja local, reúna-se com seus irmãos mais próximos e ore. Acho que isso é importante. Um outro ponto aqui é que Pedro bate na porta, daí Rode vai atender, acaba não abrindo a porta, né? Fica espantada. E daí então Pedro conta, a porta se abre, Pedro entra, conta o que aconteceu, conta aquele testemunho. E daí Pedro diz o seguinte no versículo 17: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Pedro separa Tiago aqui, né? Então contem a Tiago e contem aos irmãos. Vamos falar primeiro dos irmãos, né? Por que contar aquilo aos irmãos? Porque o testemunho de Pedro, daquele milagre que havia acontecido, fortaleceria a fé daquelas pessoas. Os testemunhos que nós contamos da ação de Deus nas nossas vidas para a nossa comunidade de fé, fortalece a fé das pessoas. Por isso é importante que, quando você tem um testemunho, conte ele. Esse último final de semana, a minha cunhada contou um testemunho na igreja de um livramento que Deus deu para ela, realmente algo bem poderoso. E isso edifica a fé da igreja, né? Então, todas as vezes que nós
passamos por uma situação com Deus, uma situação milagrosa, uma situação de livramento, uma situação de provisão abundante, qualquer situação com Deus que nós entendamos que foi um milagre ali nas nossas vidas, é importante que nós testemunhemos disso, que nós falemos disso para a igreja, porque isso edifica a fé daqueles que já são da fé e isso leva as pessoas mais próximas de Deus, aquelas que ainda não são da fé, aquelas que ainda estão duvidando, aquelas que ainda estão pensando se realmente é aquilo que elas querem para a vida delas. Nosso testemunho é sempre benéfico, galera. Claro, né? Estou guardando aqui as proporções de testemunhos que são verdadeiros, testemunhos que são reais, né? Não é para ficar inventando coisa, acho que não preciso nem falar disso. Outro ponto que Pedro fala aqui então, contem isso a Tiago, né? Só para usar a frase exata que ele usou aqui. Contem isso a Tiago. Por que Pedro separou o Tiago aqui? Porque Tiago, naquele momento, era o líder daquela igreja de Jerusalém. Temporariamente ali, Tiago estava cuidando da igreja de Jerusalém, então Pedro fala assim, contem isso para Tiago. Uma forma, inclusive, de honrar a liderança da igreja, né? Olha, galera, eu creio bastante que as lideranças das nossas igrejas locais precisam ser honradas. E aqui também guardadas todas as proporções dos exageros, dos absurdos que a gente vê por aí. Mas sim, honrado, né? O que Pedro estava fazendo aqui era, olha, fala para o líder da igreja que Deus fez um milagre. Era importante que ele soubesse isso. Não tem nenhum exagero aqui na atitude de Pedro, né? Tem sim uma prática saudável de a liderança da igreja precisa saber o que está acontecendo com a igreja. Então, de novo, creio que a honra que Pedro demonstra aqui à liderança da igreja a qual ele vai se tornar líder, né, durante um tempo, ele já tinha liderado durante um tempo, depois volta a liderar um pouco. Então, Pedro, que teve essa posição naquela igreja, se submetendo ali, honrando Tiago, que era naquele momento, então, o líder da igreja. Olha que atitude interessante de honra, né, galera? De novo, não estou falando dos exageros, não estou falando dos absurdos, que a gente sabe que acontece. Estou falando de uma atitude realmente, de um coração bom para um coração bom, de honra, falar, avisa a liderança da igreja aí que Deus fez mais um milagre, coloca mais um aí para conta. E que isso edifique a fé dos nossos irmãos, então contem para os nossos irmãos, para que a fé deles seja edificada, para que as pessoas glorifiquem a Deus, para que isso que aconteceu comigo mostre que Deus é Senhor, que Deus está acima de Herodes, que Deus está acima de todo nome. Então Pedro estava aqui edificando a fé da igreja e honrando a liderança ali da igreja de Jerusalém. Creio que existe uma mensagem importante aqui para a gente, algumas mensagens importantes, falando sobre a importância da oração, falando sobre a importância da honra à liderança da igreja, falando sobre a importância do nosso testemunho para edificar a fé dos nossos irmãos. Então aí, pouquíssimos versículos, mas que a gente consegue extrair mensagens tão importantes para as nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje, galera. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.